Agora eu vou chamar a sua atenção para um assunto muito importante que a gente tem um convidado para conversar. Olha só, a gente vai falar sobre o caso daquele empresário que dirigia um Porsche a mais de 150 km por hora e que matou um motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo. Imagens registradas pelas câmeras corporais de policiais militares e confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública mostram que houve falha na abordagem dos policiais. Fernando Sastre de Andrade Filho não foi submetido, que é o motorista, não foi submetido para teste de detecção de possível ingestão de álcool. Sobre esse assunto aqui, nosso convidado, a gente vai conversar com o coronel reformado Frederico Afonso. Muito boa tarde, boa noite para o senhor, coronel. Obrigada por estar aqui conosco e eu gostaria de entender qual seria o procedimento padrão num caso como esse. Vamos lá, Débora. Boa tarde à nossa audiência. A ocorrência foi atendida inicialmente, então, pelo Corpo de Bombeiros, tendo em vista que havia ali um acidente grave, com vítimas, inclusive depois uma sendo vítima fatal. E nesse primeiro momento, o Corpo de Bombeiros, ao atender o condutor da Porsche, ele recusou atendimento, falou que estava bem. É acompanhado do atendimento do Corpo de Bombeiros, então, uma viatura da Polícia Militar, da Unidade Especializada do Policiamento de Trânsito, e a equipe, ao chegar ao local, também conversou ali com o condutor da Porsche, momento em que chegaram ao local a mãe e o tio do condutor da Porsche, e acabaram dizendo que ele tinha necessidade de ser socorrido. De fato, ali no local dos fatos ele estava zonzo, não se sabe se por causa da colisão, se por causa de efeito etílico ou até mesmo pelas duas circunstâncias. E ficou acordado que ele iria ser socorrido ao Hospital São Luís, pela mãe e pelo tio. A equipe de policiais, então, prosseguiu até o Hospital São Luís na sequência e não o encontrou. O que acontece? O artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei, a Lei 9.503 de 1997, usa uma questão ali, que é um verbo que fala poderá ser submetido. Quem apenas lê, quem faz apenas a interpretação da lei, pode achar que há um critério, como a gente chama no direito, um critério discricionário. Então, se ele poderá, ele não deverá. É uma questão de conveniência e oportunidade. Entretanto, há uma normatização interna dentro do próprio Comando de Policiamento de Trânsito, determinando que, nesses casos, o deverá deve ser interpretado como um dever-poder, que deverá, na verdade, não é um poderá, é um deverá. E a equipe, então, acabou falhando nesse sentido. Foi instaurado, diante da falha, foi instaurado uma sindicância, que é um procedimento para fazer uma investigação administrativa acerca ali dos fatos, da conduta. Essa sindicância já foi relatada e concluída na última terça-feira, na qual apontou, então, a atribuição de responsabilidade administrativa disciplinar em face ali dos dois policiais. E o próximo passo é instaurar, então, um procedimento administrativo disciplinar para atribuir a responsabilidade no caso concreto. No caso, chegou-se a falar que ele teria abandonado, se evadido do local do acidente, mas as câmeras mostram, ele foi liberado, pelos policiais. Dá para incorrer nesse crime, coronel? Então, Débora, a gente não fala em crime, Quando a gente fala em crime, aqui a gente poderia imaginar, por exemplo, uma prevaricação, Deixar de fazer algo de ofício. Esta primeira parte do tipo penal, ela ocorre, mas o que a gente chama no direito penal de elemento subjetivo do tipo, o que é? É a motivação em razão de interesse pessoal ou de terceiro, e isso não ficou confirmado. Já que não ficou confirmado, não há indícios de crime da prática dos policiais. Por isso não foi instaurado o inquérito policial militar, que seria o inquérito para apurar eventual crime militar praticado ali pelos dois policiais, que não se confunde com o inquérito policial em andamento instaurado pela Polícia Civil em face aí do homicídio de trânsito consumado pelo condutor da Porsche. Como te falei,
houve ali uma interpretação, não se fala em abandono do local, o que houve ali foi uma interpretação do tipo, olha, ele está com o nariz sangrando e precisa ser socorrido. E ficou ali, então, acertado que ele seria socorrido ao Hospital São Luís. Tanto é que os policiais, momentos após, foram para lá e aí, por óbvio, que não encontraram nem a mãe, nem o tio, nem o condutor da Porsche. Certo. No caso, chegou-se a falar sobre a evasão do local do acidente de conduta do próprio motorista. E aí fica uma dúvida, por exemplo, que ninguém se meta nesse tipo de confusão, mas vamos supor, um motorista, uma pessoa comum, que não estamos falando dos policiais, ele se mete numa confusão dessa. E aí ele é liberado pelo policial. E depois, então, ele sai e ele acha que foi liberado e que está tudo bem. E depois, na investigação, cogita-se, aí eu digo sobre ele, sobre o motorista, essa questão, olha, se evadiu do local do acidente. Como a pessoa, o motorista, o cidadão comum deve agir numa situação dessa? Porque acho que é importante também essa orientação, né, Coronel? Bom, Débora, em qualquer situação dessa, não vou cobrar isso do motorista após uma colisão a mais de 150 km por hora, mesmo com um carro premium aí, com todo o equipamento de segurança. Tanto é que os relatos, a própria investigação por meio da sindicância relatava que ele estava, vamos assim dizer, zonzo, né? Sem ali uma plena consciência do que estava acontecendo. Mas em nenhum momento foi relatado o que a gente chama de voz pastosa, um comportamento ali de odor etílico, sem reflexos. Há uma colisão gravíssima. A orientação sempre, não importa quem seja, acionar a Polícia Militar por meio de 190. A própria Polícia Militar dessa gravidade, no seu centro de operações de despacho, que a gente chama de Copom, vai acionar o Corpo de Bombeiros. Então não há necessidade ali de realmente de fazer a ligação para 190 e em seguida para fazer a ligação para o Corpo de Bombeiros por meio do 193. A ligação para o 90 é o procedimento sempre padrão, daquele que assistiu, daquele que tem consciência, daquele que faz parte da ocorrência e tendo condições de fazer o acionamento da Polícia Militar, porque ela vai comparecer, vai fazer o registro dos fatos, vai formalizar o que a gente chama do boletim de ocorrência da Polícia Militar, e não houve ali fuga do local ou evasão do local, né? O que houve foi uma narrativa mentirosa por parte ali do que os familiares apresentaram aos dois policiais. Vamos conduzi-lo ao Hospital São Luís, ele está com o nariz sangrando, não está bem, e ele precisa ser socorrido. Em que pese ele mesmo ter negado um atendimento mais aprofundado ali pela unidade do Corpo de Bombeiros que se fazia no local. Coronel, só muito rapidamente, que a gente precisa encerrar, mas só para tirar uma dúvida. Por exemplo, nesse caso, a pessoa, o condutor, que ele sabe que ele não bebeu, ele pode, se não foi pedido a ele para fazer o teste do bafômetro, ele pode pedir, policial, eu quero fazer o teste do bafômetro só para registrar aqui que eu não bebi? Isso pode acontecer? Olha, Débora, é muito incomum, mas sua pergunta é das mais pertinentes, porque ele faz prova a seu favor. O que o direito constitucional veda é que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, por isso que há a recusa ao teste do etilômetro, né? Que a gente chama aí de uma forma coloquial de bafômetro. Quando ele se recusa, ele não produz prova contra si mesmo, mas é atribuído ali uma autuação na recusa ao teste de etilômetro, há uma suspensão de 1 ano da sua carteira nacional de habilitação. Falando para a nossa audiência num linguajar bem do dia a dia, né? Uma pessoa não recusa ao teste do etilômetro por recusar, porque há uma penalidade, há uma tripla penalidade, né? Gravosa em termos de pontuação, gravosa financeira, talvez não por caso do condutor da Porsche, pelo até valor vultoso, mas na média, é uma multa de valor alto e a suspensão por 1 ano da carteira nacional de habilitação. Então, se realmente ele não tem nenhum tipo de ingestão de bebida alcoólica e ele formalizar, olha, eu quero fazer o teste aí do etilômetro, é fantástico. Confesso a você que eu não conheço um caso, eu trabalhei muitos anos no policiamento de trânsito e eu não me lembro de nenhum caso nesse sentido.
Muito obrigada. A gente conversou com o coronel reformado Frederico Afonso. Muito obrigada pela sua disponibilidade e também pelas informações valiosas que o senhor trouxe, viu? Uma boa noite para o senhor. Boa noite, bom jornal. O presidente do Congresso